Olá, pessoal. Esse é o vídeo de perguntas e respostas sobre o estudo do Livro dos Médiuns. Esse é o segundo bloco de perguntas e respostas, e o estudo foi feito sobre o tema fascinação. Então, nós temos aqui algumas perguntas sobre esse assunto, vão ser respondidas por mim, Tiago, Jordelei e Fábio. Então, a Lu Gomes LM, ela fez a seguinte pergunta: obsessor falando de Deus e caridade? Meu Deus, que medo! Como se proteger? Primeiro, que a gente precisa compreendê-lo que nós não conseguimos nos proteger nem daqueles que estão reencarnados. Quantas e quantas pessoas ao nosso redor que em algum determinado momento nos faz ficar impressionado, né? Então, essa dúvida, ela é constante nos dois estados de vida. Quantas e quantas informações recebemos no cotidiano sobre situações que nos deixam chocados. O mundo espiritual é exatamente igual. Veja que nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Agora, todo mundo, por exemplo, pegando um exemplo recente, que é a Abadiana, quantas e quantas curas lá são realizadas, ainda são realizadas. Quantos e quantos irmãos foram curados ainda sobre a intervenção do médium. Por quê? Porque existe uma fé maior ali que a espiritualidade respeita e protege. Quando você adentra uma casa espírita ou qualquer ambiente religioso, a intenção que te levou até aquele local também te protege. As informações que ali você recebe, elas precisarão ser estudadas, analisadas, interpretadas e, e tentando buscar sempre a coerência. Isso me faz bem ou me faz mal? Se te faz mal, ignore por completo e segue a vida. Se te faz bem, use-as a seu favor e a vida que segue. Então, esse discernimento nós precisamos ter. E é por isso que nós estamos fazendo exatamente esse grupo de estudos aqui, que é para trazer essas discussões e para mais adiante falar sobre como reconhecer os espíritos, né? E que é o capítulo seguinte. Exatamente, Jorge. Natureza dos espíritos vai ser o capítulo seguinte, é o capítulo Obsessão aqui do Livro dos Médios, e lá o Kardec meio que dá uma receitinha, um beabá, para compreendermos como se desvencilhar desses irmãos que gostam de pregar essas peças na gente. Então, se você não está inscrito no canal, tá vendo ele sem querer, se inscreve agora, porque futuramente vamos falar sobre isso. E depois não diga que eu não avisei. Ó, faz isso. Mas um outro ponto, Jorge, sobre essa mesma pergunta que me veio à mente, na verdade você começou a puxar, mas não aprofundou, eu vou aprofundar, vou puxar ele. Tendemos sempre a observar a situação pelo lado, eu vou usar um termo pejorativo, tá, gente? Me desculpe, mas para melhor compreensão, pelo lado das trevas. Então, o nosso coração sempre tem mais medo das trevas do que a percepção da luz. E nas lives, os mentores já deixaram muito claro, em diversos momentos, que sempre estão por perto. Eles sempre estão por perto. Então, se você está sendo vítima de um espírito equivocado, né, que está se utilizando da palavra de Deus, enfim, o nome de Deus, para tentar te enganar, saiba que você também está sendo amparado por muitos irmãos ao seu redor, para não te deixar cair nessa armadilha. Como que eu faço para ouvi-los? Você deve estar se perguntando neste momento. Aí eu volto para o que o Jordelei já falou.
questionamento, amor e principalmente estudo. Quer falar, Robson? Eu queria falar sim, porque eu acho que estudo, eu vou pegar esse gancho, Tiago, que foi a sua última palavra, né? Eu acho que, pela pergunta dela, né, o Espírito está falando de Deus e caridade. Dá para ver que a principal ferramenta de análise talvez é o conteúdo, né? Se eu estou olhando o conteúdo, eu estou tentando filtrar que tipo de espírito é aquele. E é claro, o estudo me ajuda no discernimento, mas são espíritos inteligentes. Eles não vão chegar falando, eu sou mau e quero te prejudicar, né? Eles vão chegar falando assim, olha, quem sabe você faz tal coisa, quem sabe você faz aquela outra coisa, né? Então, a influência deles tem muitas vezes que a gente tem que compreender o tipo de intenção que está por trás. Então, às vezes, não é só essa questão da academia, né, de eu estudar. O estudar é o primeiro passo que me dá a primeira ferramenta. Mas a segunda ferramenta é a gente começar a sentir a vibração. E aí entra o que Jordelei e Tiago já falaram do amor, né? E isso é uma coisa que a gente treina. Isso não é uma coisa que é instintiva só. O instinto pode até ajudar a gente a sentir, às vezes, qual que é, né, o perigo que está ali, ou o risco que está ali. Mas em termos da gente ter esse vigiar, né, da maneira completa, tem muito a gente começar a elevar a nossa vibração para sentir a vibração que está chegando para a gente. Então, é isso que eu queria completar, só assim. Vai pelo pensamento, mas também desenvolve teu sentimento que você vai conseguir filtrar muito melhor. Robson tocou exatamente no ponto que eu queria comentar, né? Trazer a respeito da questão da vibração, né? Da energia, do que a gente sente. E se a gente for parar para pensar nas questões das nossas relações aqui na matéria, né? Eu vou ter afinidade com pessoas e outras não, né? Isso aí a gente sente, né? A questão vibratória ela é bem marcante assim, para a gente. Oh, por que eu estou sentindo que com aquela pessoa que ali, como a gente fala no popular, o meu santo não está batendo, né? Alguma influência energética tem que tu tá sentindo que tu não percebe, não tem a ciência, né? Mas percebe, né? E assim é a relação com o espírito obsessor que vai querer te passar uma mensagem dita de luz, né? E aí entra o que o Robson e os outros, o pessoal falou, o Jordelei e Thiago também. O que eu sinto quando essa mensagem vem, né? Ela vai me agregar alguma coisa positiva ou vai ser só para alimentar meu ego, vai ser para alimentar meu egoísmo, né, meu egoísmo, para me deixar mais orgulhoso, né, nessa caminhada espiritual, porque tem muito disso também, né? Às vezes a gente crescendo e evoluindo nessa senda da espiritualidade, a gente acaba alimentando o nosso ego, às vezes a gente não percebe, né? Então é muito delicado o processo. Eu acho que é como o Robson falou aí no finalzinho do comentário dele, a gente vai caminhando e vai aprendendo, né? À medida que a gente vai evoluindo. Então, é ir sentindo essas energias, sentindo essas influências e tentar perceber o que o meu coração me diz, né? O que ele está me falando sobre esse determinado assunto aqui. Bom, se for positivo, eu acolho. Se não for, descarto, né? Como dizia o Kardec, vamos questionar tudo, né? A gente pode passar para a segunda pergunta e depois voltar no comentário da Lu, mas a Marília de Brito Machado perguntou assim: boa tarde, amigos do Portal Paz. A fascinação também se dá de encarnado para encarnado? Ela é de Três Rios, no Rio de Janeiro. Jorge, quer responder essa pergunta? Ela pode dar. E ela ocorre mais do que a gente imagina. Nós temos a mania, na verdade, vou chamar de mania, de separar a espiritualidade, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas eu gosto de trabalhar numa abordagem onde que tudo é espiritualidade.
Aqui é espiritualidade, lá também é espiritualidade. O que difere deles de nós é que nós estamos aqui agora encarnados, sob o véu do esquecimento, sobre a lei da física que rege esses corpos aqui no momento, mas nós somos tanto estão espíritos quanto eles. E a fascinação, sim, ela pode ocorrer de encarnado para encarnado, ocorre muitas vezes, e nós temos diversos exemplos na história da humanidade em que pseudos sábios, pseudos gurus conseguiram aí, inclusive, movimentar grande massa de pessoas a um caminho equivocado, né? Esses são os exemplos mais exponenciais que a gente pode pegar, mas isso também ocorre nos microambientes, nas micro-relações, no trabalho, nos estudos, até dentro de instituições também religiosas isso ocorre bastante. Mas não estamos aqui para levantar nenhum tipo de bandeira ou apontar o dedo para lugar nenhum. Acho que o mais importante é, com o estudo, na verdade, com tudo isso que a gente acabou de falar anteriormente, perceber quando que esse tipo de assédio está ocorrendo conosco, ou com alguém próximo, não é? E tentar identificar nas obras, tanto do Kardec ou outras grandes obras do Chico, enfim, até mesmo outros meios espirituais, como que a gente consegue se blindar desse tipo de assédio, desse tipo de ataque, e como que a gente consegue evoluir a partir desse ponto. Do momento que eu enxergo que eu estou passando por um processo de fascinação, acredite, acho que esse é o maior passo que você tem e pode dar. A partir daí é só trabalhar esse ponto. Não é simples, obviamente, a gente fala de uma forma simplória, assim, mas não é simples. Mas identificando, acho que é o primeiro passo. Uhum. Se a gente pensa nisso que você falou, né, Tiago, de acontecer no micro, e imagina, então, encarnado e encarnado, pode ser duas pessoas que se relacionam no dia a dia, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, assim, então tem um casal que vive uma relação abusiva, né? Quase sempre é o homem em cima da mulher por causa da força, mas pode ser o contrário também, né? A mulher seduzindo ou convencendo o homem a só fazer o que ela acha e afastando essa pessoa de tudo que ela gostaria de fazer ou de participar, né? Então, como se fosse um domínio da vontade de um espírito sobre o outro no dia a dia, né? Nas pessoas que a gente conhece, igual o Tiago falou no trabalho, né? De colegas que vão convencendo que eu estou querendo o seu bem, estou querendo te ajudar, mas que por trás eu estou pegando suas ideias, utilizando tudo só a meu favor, né? E passando você para trás. E por aí vai. Então, se a gente imagina que isso é comum em termos psicológicos mesmo, né, de uma pessoa usar as ferramentas mentais para falar, se ela tem um conhecimento espiritual e utiliza essa energia espiritual para poder, entre aspas, dobrar a vontade do outro, é isso que está acontecendo, é uma fascinação, né? Não fazer com o outro aquilo que eu não quero que seja feito comigo. Se a gente praticar essa frase, né, esse ensinamento, acho que a gente consegue compreender um pouquinho desses processos assim que acontecem com a gente, né? Porque acontece com todos nós aqui, né? Quem está nos assistindo, eu, Robson, Thiago, Jordelei, as pessoas do portal, todo mundo tem esses processos com as pessoas que convivem, né? É normal. Mas aí fica essa reflexão, né? A gente vai acolher aquela crítica e vamos rebater numa energia igual, né? Ou a gente vai pagar o mal com o bem, como Jesus nos recomendou também, né? Então é essa reflexão que fica. E sim, né? Respondendo a pergunta da irmã ali que o Tiago já respondeu, esse processo se dá em várias frentes, né? Acho que depois eu vou deixar o Jordelei falar porque o cara tem mais conhecimento aí, mas né? Só queria chamar atenção para essa questão, né? Que é importante a gente se colocar sempre no lugar do outro. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Mas assim, será que eu estou fazendo mal para a pessoa? Será que a pessoa tá sendo ríspida comigo porque eu também estou sendo agredindo de alguma forma, né? De alguma forma ela, de um jeito que ela não está aceitando, né? Então, né? Fica essa reflexão para a gente levar para nossa caminhada. Eu não tenho mais conhecimento, não. Não, por favor, não.
Uma das coisas que a gente precisa entender é que todo o processo da obsessão, ele se dá em todos os âmbitos, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Ou seja, todos os processos, eles ocorrem, todos os meios de obsessão. O que nós precisamos tomar cuidado é tudo isso que foi falado aqui. Por exemplo, veja que um dos principais pontos da fascinação, e talvez o mais simples de ser observado, é o isolamento. É quando alguém quer isolar alguém de alguma coisa. Olha só, não dá ouvido, só eu tenho a verdade. Todo mundo fala isso de ti. Olha, ninguém presta, ou seja, te colocando contra todo mundo para que tu fique afastado, para que você fique afastado. E veja que isso ocorre em todos os âmbitos. Um dos pontos de obsessão que é muito pouco abordado, mas que é mas muito comum, é a obsessão invertida de como nós pensamos. O obsessor somos nós, os reencarnados, e os obsediados são os espíritos que estão do outro lado. Isso é mais comum do que se imagina. Então, precisamos compreender que a nossa mente consciente aqui, ou seja, acordado, trabalhando, caminhando, por mais que pense e haja o tempo todo em ser uma pessoa melhor, em ser tudo melhor, precisa passar o crivo nos pensamentos, naqueles pensamentos que ninguém escuta, que a gente tem da reação, de tudo, porque me digas o que pensas, que te direi com quem andas. E isso é um ponto importante. Mas isso não é mais conhecimento, meus queridos irmãos, é apenas uma observação diante de tudo que a gente vive aqui no dia a dia. Jorge, você lembrou um negócio que é super importante, de fato. Eu lembro quando nós temos um grupo de estudos de sexta-feira, grupo do Amigos do Portal Paz. Se você tem interesse em estudar mediunidade, estudar espiritualidade, convido você a entrar no grupo do Telegram do Portal Paz e de lá você pegar o endereço do nosso grupo de estudos e fazer parte dele. Lembrei de quando nós estudamos um capítulo lá do livro do Peralvo sobre obsessão. E o ponto que a gente mais conversou naquele dia foi justamente esse: os obsessores somos nós. Tanto com nós mesmos, a auto-obsessão, quanto com as pessoas próximas. Quando eu tenho alguém que eu sou extremamente apaixonado, que eu sei que a pessoa não me quer, e eu vou tentando, sucessivas vezes, vou tentando e não paro, isso é um processo obsessivo. A pessoa ela não te quer, e você fica mandando energia para uma situação ocorrer que ela não vai ocorrer. E sempre que você fala isso, eu lembro deste cara que está aqui atrás, ó, que é ele que uma vez você disse, olha lá, sublime peregrino, não é mesmo? Que é a consciência mais obsediada desse planeta, né? E o obsessor dele somos nós mesmos. Então fica aí a reflexão para este vídeo, meus caros. Só me permite um comentário aqui rapidinho, que eu lembrei do que o Jorge falou dessa questão da via daqui para lá, né? Do encarnado para o desencarnado. Tem o livro Violetas na Janela, né? A protagonista do livro, a Patrícia, ela era uma pessoa muito bondosa em vida. Isso aí acho que a gente até citou no grupo de estudos lá, Tiago. E aí ela era muito bondosa e ela desencarna, e um dos processos mais difíceis para o seu restabelecimento lá no plano espiritual era justamente as energias que vinham das pessoas que, vendo nela uma santa, né, uma pessoa bondosa, faziam orações pedindo auxílio, né, sendo que ela tinha acabado de voltar para o mundo espiritual. Então aquela energia gerava um desequilíbrio nela que atrapalhava a recomposição dela, né, das energias e tudo mais. Então era um processo de encarnado para desencarnado. Bem interessante. Violetas na Janela. Tá, aí eu vou cuidar porque tá batendo horário, porque tem muita coisa que daria para gravar um vídeo só sobre isso. Eu falei que a gente ia se emocionar. A gente ia se emocionar. Lá em Santa Maria tem uma pessoa que desencarnou há muito tempo, chamada Mariazinha Pena. Muito jovem.
E ainda, enquanto ela estava no seu processo de, acho que em vida ainda, que eu não conheci, não cheguei a conhecer porque já é um caso antigo, teve alguns milagres que foram dados a ela entre os habitantes da cidade. E então o túmulo dela virou uma peregrinação, né? Ou seja, se tornou uma santa mesmo, com muita gente fazendo pedido, santa, aspas, tá? E fazendo pedidos e tendo inúmeras realizações, muitos dos pedidos sendo atendidos. E é isso que a gente pode gravar um vídeo futuro sobre esse ponto. Mas ela se manifestava com muita frequência nos grupos mediúnicos de todas as casas espíritas, pedindo para que parassem com isso, porque isso fazia mal demais a ela. Ela não conseguia prosseguir por o assédio espiritual que recebia, do que pediam a ela, e isso doía demais porque ela não podia atender. Ok, vamos então encerrar esse vídeo aqui, deixar os outros comentários para os próximos vídeos, inclusive temos então a parte teórica para gravar daqui a pouco, então nos vemos na parte teórica, que é o próximo vídeo após esse.